Quero responder aqui, no lugar que tem que ser feito, ao ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado, deputado Bira. Ontem houve um conflito entre o deputado Glauber e o ministro Sérgio Moro, eu sequer estava presente, mas hoje nas redes sociais, e não pessoalmente, como é geralmente a característica do ministro, ele diz que no debate do pacote anticrime, o PSOL não fez o enfrentamento às milícias. E eu venho aqui trazer fatos. Primeiro, quem é o ministro Sérgio Moro, com a sua história, para me questionar no enfrentamento às milícias? Temos, ministro Sérgio Moro, um histórico muito diferente em relação a isso. Em 2008, eu presidi a CPI das milícias. E foi uma das ações mais importantes do enfrentamento às milícias. Foi quando, através da CPI, milícia foi considerado crime. Milícia virou um tipo penal por causa da CPI que presidi, que levou à prisão mais de 240 líderes de milícias no Rio de Janeiro, e todos, até os deputados, está aqui o deputado Otônio, até os deputados que não são da esquerda do Rio de Janeiro, concordam com o papel da CPI das milícias e sabem disso e estão aqui concordando comigo. Foi ali um trabalho duro e importante. A milícia, ministro Sérgio Moro, matou o meu irmão. A milícia matou o meu irmão. O senhor devia ter respeito antes de se dirigir às pessoas que o senhor não tem condição moral de questionar. Fiz ali pela CPI das milícias algo de importante para o Rio de Janeiro e que teve o aplauso de todos os setores. O senhor veio com um pacote anticrime, feito às pressas para se promover. O senhor serve a uma família que tem vínculos de defesa das milícias explícitos, e o que o senhor está querendo fazer como ministro é desviar o assunto. Na semana da morte do Adriano, que é um matador e miliciano, com vínculos concretos com a família Bolsonaro, o senhor vem querer desviar o foco. O senhor não incluiu o Adriano na lista dos criminosos mais procurados. O senhor deveria estar explicando isso. O senhor não falou sobre as relações, principalmente do senador Flávio Bolsonaro, com o Adriano, relações explícitas, envolvendo inclusive rachadinha e dinheiro para criminoso. Quem é o senhor, ministro, para me questionar sobre milícia? E no pacote anticrime, vamos revelar o que realmente aconteceu, ministro Sérgio Moro. O senhor não tratou de milícia, o senhor tratava de milícia de forma precária e pouco conteúdo. O senhor disse que a palavra milícia só entrava uma única vez no pacote anticrime. Quando, deputada Benedita? Ele dizia, vamos enfrentar o crime organizado. E ele listava uma série de facções e colocava entre as facções a milícia. Nós chamamos a atenção para dizer, está errado, ministro. Valeu, obrigado. Existe o tráfico, que é um crime, e existe a milícia, que é outro crime. No tráfico tem as facções do tráfico, na milícia tem os grupos milicianos. Você não pode pegar, ministro Sérgio Moro, vou lhe explicar mais uma vez, porque parece que só tem dificuldade de entender as coisas. Você não pode pegar a milícia e dizer que ela é uma facção como se fosse do tráfico, porque tráfico é um crime, milícia é outro crime, por mais que cada vez estejam mais próximos. O senhor errou no texto e nós consertamos o texto. E mais do que isso, ministro, eu vou aquecer a sua memória, ministro Sérgio Moro. O senhor propunha ali no texto, como pena para a milícia, uma pena menor do que se estabelece hoje, pela tipologia do crime de milícia. Você estabelecia, ministro Sérgio Moro, entre pena máxima e pena mínima para a milícia, um tempo menor do que para tráfico. Fomos nós, ministro, deputados dessa casa, que pegamos um texto que poderia privilegiar a milícia, feito pelo senhor, não sei se orientado pelo seu chefe, para diminuir pena de milícia. Estava no seu texto isso, e eu vou provar isso nas redes sociais hoje, mostrando qual o seu texto original e como nós consertamos. Fomos nós, deputados dessa casa, e não só deputados de esquerda, mas o conjunto de deputados que nós consertamos, e votamos isso, ministro, por unanimidade. Todos os deputados concordaram com a nossa emenda de igualar o tempo de milícia ao tempo de tráfico, porque o senhor tinha feito uma proposta de redução do tempo de pena para miliciano. Então, se tem alguém nessa casa, se tem alguém nessa república, ministro Sérgio Moro, que defende milícia, não sou eu. Talvez quem defenda a milícia esteja muito mais perto do senhor do que o senhor imagina. Presta atenção, ministro. O senhor não tem condição moral de fazer esse questionamento a mim ou a qualquer deputado, e eu não estou defendendo só os deputados do meu campo político, que trabalharam nesse pacote. Nós enfrentamos um pacote de proposta horrorosa que o senhor apresentou aqui. E entre as milícias, o senhor tinha um texto acanhado,
E eu sei por que o seu texto era acanhado em relação às milícias. Nós tivemos vários embates, e eu vou postar hoje alguns dos embates que eu sempre fiz com educação e respeito, porque eu tenho uma conduta nessa casa que o senhor não consegue responder. O senhor nunca conseguiu responder, porque o senhor não tem conteúdo e o senhor não tem coragem. Ministro Sérgio Moro, o senhor é um juiz que deixou de ser juiz para ser ministro, que muita gente questionou a sua decisão, inclusive. O senhor deveria olhar para a sua história, o senhor deveria olhar para o seu cargo de juiz e para o seu cargo de ministro, e ter mais compostura, e entender que o cargo que o senhor ocupa exige do senhor dignidade que o senhor não está exercendo. Não utilize as redes sociais de forma covarde, não se utilize de mentira, não seja um covarde, ministro Sérgio Moro. Tem um governo que o senhor defende, que o senhor escolheu defender, o senhor tem esse direito, mas para defender gente que é ligada à milícia, não se utilize dessa baixaria, não faça isso. A minha história de enfrentamento à milícia me custou muito, ministro, custou ameaça de vida, custou ameaça de vida das meus filhos, da minha família. Eu pago um preço muito alto por ter enfrentado as milícias, coisa que o seu chefe e a família do seu chefe nunca fizeram, porque sempre defenderam a milícia. Então não se acovarde no seu cargo, entenda o papel que tem o ministro da Justiça, não se utilize dessa baixaria. Eu estou disposto a fazer um debate de enfrentamento às milícias, desde que o senhor queira ter uma conduta adequada ao seu cargo. Eu vou hoje nas redes sociais postar todos os episódios onde o senhor tinha um texto acanhado sobre milícia e que nós consertamos. Então, ministro, haja com mais compostura digna ao cargo que o senhor ocupa.